Olá, amigos! Vamos continuar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos nos esforçar para perdoar a dívida do próximo. Cuidai de nós, Pai. Dai-nos o entendimento, a sabedoria de agirmos na caridade, no amor, na benevolência, de aprendermos seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos estudando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Nós já vimos, que a caridade é colocada ali como o principal para que haja a salvação. Porque aquele que tem caridade para com o próximo já inclui ali todas as outras virtudes, tudo mais que precisa haver, que é humildade, doçura, benevolência, indulgência, justiça, porque tudo isso está incluso quando se consegue ser caridoso, Aí nós vimos também a parábola do bom samaritano. Vimos que não basta apenas termos ali o conhecimento das leis de Deus, como o sacerdote, o levita as tinham, mas na hora não praticaram com aquele homem que estava caído na rua. E que foi um samaritano que não tinha lá tanto conhecimento e nem professava daquela mesma fé, quem o socorreu, quem agiu verdadeiramente como uma pessoa caridosa, que fez ao outro o que gostaria que a ele fosse feito, E nós vimos também o maior mandamento, que Jesus nos coloca ali, que é a caridade, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e a importância de se amar, de se cuidar, de buscar estar bem, de cuidar dos pensamentos, para poder ser ali benevolente, caridoso, para com o próximo também. Hoje, nós vamos estudar sobre o item 6, necessidade da caridade, segundo São Paulo. Então vamos à leitura? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes
A fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola dos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Então, meus amigos, esta é uma passagem de Paulo bem conhecida, que mostra que, por mais que eu faça, mesmo que doe tudo que eu tenho, tudo, mas se esse sentimento não estiver vindo ali de dentro de mim, da minha essência, não estiver intrínseco em mim, na forma de querer auxiliar sem me vangloriar, nada valerá, nada terei, nada serei, porque a caridade tem que brotar, lá de dentro do ser. Ele está falando da verdadeira caridade, ele não está falando da caridade para mostrar ao outro, que infelizmente ainda acontece muito. Acaba auxiliando a pessoa que recebe, mas para aquele que fez a caridade, querendo parecer ali soberano, superior àquele que necessita, é o que nós já ouvimos em parte do Evangelho, quando Jesus, Deus, coloca: já recebeste sua recompensa na terra. Queria se mostrar, se mostrou. Queria se vangloriar, mas não fez a caridade verdadeira por amor. Olha que importante. Isso é muito importante que a gente vá ali lembrando, principalmente para que a gente busque essa caridade serena que vem do ser. É olhar o próximo como a nós mesmos, Foi o que vimos na última palestra. É ter esse entendimento: se eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro, que também é filho de Deus como eu. Vamos continuar. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Destas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico, do pobre, e é independente de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Neste trechinho que ele reafirma o que foi dito ali em cima, no trecho anterior, a caridade nos é colocada inclusive acima da fé, porque não adianta dizer meu Deus, não adianta saber a lei de Deus, se ajoelhar, jejuar e outras coisas tantas, pagar penitência, se não praticar a caridade, se não tiver compaixão pelo próximo, se não conseguir se colocar no lugar do outro e auxiliá-lo. Isso é a caridade. Por isso, ela é colocada até antes da fé, como principal. Tendo a caridade, você consegue ter também a fé. Agora, a fé sem a caridade é uma fé sem sustentação. Agora vamos à leitura do item 8.
Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto o ensinamento moral fora da caridade não há salvação se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares. Bem, aqui nesse trecho, meus amigos, nós vemos que Kardec escreve o que acontecia ali na sua época. E na época, a igreja colocava que fora da igreja não há salvação. Aí Kardec vem nos mostrar que é fora da caridade que não há salvação. Por quê? Porque essa ideia de fora da igreja é uma ideia que vem aqui agora, é separatista e incontestável. Ao invés de unir os filhos de Deus, divide-os. Ao invés de estimulá-los ao amor fraterno, mantém e deixa evidente o rancor entre seguidores de diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, ainda que eles sejam parentes ou amigos neste mundo. Desprezando a grande lei de igualdade, diante do túmulo, separa-os até mesmo no cemitério. O ensinamento moral fora da caridade não há salvação consagra o princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo como norma que todos os homens são irmãos, seja qual for sua maneira de adorar ao Criador. Eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Como dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora por seu filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, por julgarem-se mutualmente condenados para sempre. Este dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, aqui nós vemos que estas palavras, fora da igreja não há salvação, é como se estivesse separando. Então, quem acredita e segue ali de outra forma, está separado, está apartado, não é considerado filho de Deus. E quantas vezes ainda hoje vemos nas famílias pessoas que, ou porque um é evangélico, o outro é católico, o outro é espírita, o outro do candomblé, ficam assim olhando meio torto um pelo outro, né, para o outro. E não é disso. Cada um que professe a sua fé, desde que mantenha ali os ensinamentos, que é o que Jesus veio nos ensinar. Amor ao outro como a si próprio, se amar, ter caridade, ser caridoso, né? É isso que vemos. Fora da verdade não há salvação, equivaleria a fora da igreja não há salvação. E seria também exclusivo, pois não existe uma seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Então, lembrando, o título desse item é fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E aí a gente vê que quando se diz que fora da verdade não há salvação, também se faz de uma forma exclusivista, pois todas as seitas, as doutrinas, as igrejas, sejam quais forem, elas creem em suas verdades, né? Nas verdades que pregam.
Então também não foi isso que Jesus veio nos trazer. Ele diz: fora da caridade não há salvação. Qual é o homem que pode se vangloriar de possuí-la, né? De possuir a verdade integralmente, se a área dos conhecimentos cresce sem cessar e as ideias evoluem a cada dia? Então ele está nos dizendo aqui: quem de nós pode se dizer dono da verdade? A cada dia novas verdades vão aparecendo e outras que tínhamos como verdade foram ficando para trás. Lembra que se achava que o planeta Terra era tipo um prato, que se chegasse no abismo íamos cair? Então era uma verdade que se acreditava lá atrás e que com a graça do Pai e dos estudos a gente foi descobrindo que não é assim. Por isso não há uma verdade absoluta para nós aqui na Terra. Só os espíritos elevadíssimos que possuem essa verdade absoluta, né? Os co-criadores aí, auxiliares de Deus Pai, Jesus, espíritos dessa naipe. Nós aqui terráqueos temos as verdades daquelas que conseguimos entender, pois nem tudo sabemos e podemos entender ainda. Não temos essa capacidade. Então é preciso a gente ficar atento quando a gente se julgar o dono da verdade. Vamos continuar. A verdade absoluta é apenas acessível aos espíritos da mais elevada ordem, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, pois não lhe é permitido saber tudo. Ela pode apenas conhecer uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Ou seja, lembram da frase famosa de Sócrates: sei que nada sei. Ela é atual sempre, pois ainda temos muito que aprender. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria como um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, até mesmo no seu sentido mais amplo, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo, seja qual for a crença, contanto que se observe a lei de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como ele pretende ensinar, e como ele não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. O que dividiria ao invés de unir e tornaria eternos os antagonismos, as brigas, as desavenças, isto é, as rivalidades, né? Então, se por acaso ouvirem dizer fora do Espiritismo não há salvação, gente, se isso for dito numa casa espírita, muda, vai procurar outra, porque não é uma casa espírita séria, não é assim, né? A gente sabe pelo Espiritismo que a fé precisa ser raciocinada, precisamos estudar, buscar o conhecimento. Jesus, na época que aqui esteve na Terra, não pôde nos trazer toda a verdade devido à nossa falta de entendimento, que ainda temos hoje, né? Essa falta de entendimento. Mas nós temos espíritos amigos que, através de médiuns afiados, prontos ao trabalho, vieram nos mostrar mais um pouco do conhecimento que precisamos ter. E outros, com certeza, virão nos auxiliar, nos trazer o conhecimento, nos levar a buscar cada vez mais esse conhecimento da verdadeira vida. São muitos os que nos trouxeram ensinamentos, mas
Eu sou meio suspeita a falar, me desculpem, porque eu também não conheço a maioria, não li muitas obras que eu sei que são maravilhosas. E eu vou citar André Luiz, que me abriu os olhos e o conhecimento para tantas coisas com as obras, tantas obras que ele trouxe ali, junto com Chico e com Valdo, e que me ensinou e me ensina e continuará me ensinando, né? Desculpe, que tanto me instiga a buscar sempre mais e a querer ir atrás da construção do conhecimento e, principalmente, me impulsiona a prática daquilo que venho aprendendo. É como uma luz nos mostrando o caminho. Então, fora da caridade não há salvação. Sempre, gente. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Que a paz de Jesus possa estar presente em nossos corações. Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 6, Expiação e Arrependimento. Pergunta de Kardec 990. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. 991. Qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? O ensejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e assim aspira a uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas. 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então verificamos nas 3 primeiras perguntas e respostas que o arrependimento se verifica no estado espiritual, mas pode também se verificar no estado corporal, enquanto estivermos encarnados. Quando se verifica no estado espiritual, o espírito deseja muito reparar aquilo que ele identificou que fez de errado e vai se preparar e solicitar uma nova oportunidade a Deus. E vimos que nós encarnados também podemos nos arrepender das faltas praticadas, dos nossos erros e equívocos, e já nesta vida mesmo buscar a reparação, aproveitando assim a oportunidade ainda no corpo físico. Interessante que no final da resposta se diz: quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Consciência por quê? Porque nós encarnados sabemos de nós, da nossa personalidade atual. Não acessamos a parte inconsciente, Mas é possível, buscando a lucidez, o entendimento, identificarmos e corrigirmos os erros praticados nessa nossa experiência atual. Pergunta 993. Não há homens que só possuem o instinto do mal, sendo inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, numa outra terá o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem
já está purificado, porque pode ter tido o do mal numa existência anterior. Kardec nos remete à pergunta 804, que está no capítulo 9, Lei de Igualdade, item 2, Desigualdade de aptidões. A pergunta é a seguinte: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e espirituais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venha habitar aqui para vos dar o exemplo. Nota de Allan Kardec. Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima da sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir, e também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Voltando aqui, pergunta 994. O homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Sim, sempre as reconhece e então sofre mais porque sente todo o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho apesar dos sofrimentos, mas cedo ou tarde reconhecerão haver tomado uma senda falsa e o arrependimento se manifestará. É para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar. 995. Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Há espíritos que não se ocupam de nada útil. Estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação, e como em tudo deve haver progresso, este se manifesta pela dor. 995-A. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que os poderia aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? 996. Desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição e prolonguem o seu estado de inferioridade, praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? São os de arrependimento tardio que agem assim. O espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. Como se explica que outros espíritos, que se deveria julgar mais esclarecidos, revelam um endurecimento e um cinismo a toda a prova?
A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda, como o fazem infelizes espíritos, nada pode receber da prece e nada receberá, até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça. Nota de Allan Kardec. Não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Aqui nós somos remetidos à pergunta 664 do livro 3º, capítulo 2, Lei de Adoração, que diz: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado, quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Aqui podemos refletir, através desse aprendizado, que muitos espíritos ainda, muitos de nós, seja encarnados ou desencarnados, se obstinam no mal e poderão melhorar-se apenas após um arrependimento sincero e a busca por outra trajetória. E a prece sempre nos traz um auxílio muito grande, pessoal e também para aqueles aos quais dirigimos essa prece. Então, todas as vezes que identificarmos algum espírito obstinado no mal, que possamos fazer a prece, porque vejam que, como foi colocado aqui, a prece sincera pode atingi-lo de várias formas que possam levá-lo ao arrependimento e posteriormente à mudança de trajetória de senda. Olha a força de uma prece. Pergunta 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. 999. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. 999-A. Se de acordo com isso um criminoso dissesse que, tendo de expiar o passado, não precisa de se arrepender, quais seriam para eles as consequências? Se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então aqui também vemos que a expiação, ela se cumpre na existência corpórea
por conta das provas que passamos, nas quais somos submetidos, mas na vida espiritual também é sentida pelos sofrimentos morais decorrentes do estado de inferioridade. E, como diz aqui, o arrependimento sincero, que é importante para a nossa melhora, ele não apaga o nosso passado de erros e equívocos. Ele é importante, mas esses erros e equívocos vão precisar ser expiados, como diz aqui, reparados. Pergunta número 1000. Podemos, desde esta vida, resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o cilício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Aqui somos remetidos a ver a pergunta 826, que está no capítulo 10, Lei de Liberdade, item 1, Liberdade Natural. 826. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? A do eremita do deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Retornando, o mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. De que serve como justificação restituir após a morte os bens mal adquiridos, que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que cometeu para o outro continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Vamos novamente nos remeter à pergunta 720 e 721, que estão no livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação. A 720. As privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e terei maior mérito. 720A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não o têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. E 721. A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória sob algum ponto de vista? Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Pergunta 1001. Não há nenhum mérito em se assegurar, após a morte, um emprego útil para os bens que deixamos? Nenhum mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada. Mas o mal é que aquele que dá ao morrer geralmente é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem: o que dás, tira dos teus próprios gozos.
E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar, sob o pretexto das suas necessidades e das exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do homem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe em compensação a ventura da generosidade de que ele pode gozar neste mundo. 1002. O que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Então aqui fica claro que não basta apenas o arrependimento, e esse já é uma questão difícil para todos nós que ainda estamos com muitas mazelas morais, como egoísmo, orgulho, vaidade. Ao nos arrependermos, sejam encarnados ou desencarnados, necessário se faz a reparação. Peçamos a Deus, nosso Pai Criador, que nos auxilie nessa nossa jornada, para que fiquemos cada vez mais lúcidos, aproveitando assim melhor as nossas oportunidades. Jesus esteja junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.